Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ivaldo para mais uma aula de Educação Física. E na aula de hoje, nós iremos dar início ao conteúdo que iremos desenvolver no segundo bimestre, tá? O conteúdo é esportes, falando especificamente sobre as modalidades individuais e coletivas, tá? Citando as características de cada uma delas e as semelhanças, além de exemplificar em diversas modalidades. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante conceituarmos esporte. Tá? Esporte é uma forma de atividade física ou não que é praticada com diferentes finalidades, sejam elas recreativas, tá? Apenas como uma forma de entretenimento, passar o tempo, educativa, quando possui um caráter pedagógico, ou seja, ensinar algo a partir do esporte, sociocultural, tá? Que está relacionada principalmente com as nossas influências do ambiente em si, profissional, que é uma profissão, a galera visa o lucro mesmo, ser cada vez melhor, que aí eu consigo ter cada vez mais rendimento financeiro, ou como uma forma de melhorar a saúde, tá? Porém, seja com a finalidade recreativa, educativa, sociocultural ou profissional, eu, consequentemente, consigo ter benefícios relacionados à minha saúde. Mas, algumas pessoas praticam o esporte em si apenas pelas questões relacionadas aos indicadores de saúde, que aí a gente fala sobre as capacidades físicas, fala sobre os fatores biológicos e tudo mais, prevenção de doenças e etc. Além disso, o esporte é sujeito a regras descritas em suas diversas modalidades, ou seja, cada modalidade possui regras diferentes específicas criadas especialmente para elas. E tem um amplo histórico dentro da humanidade. Com o passar do tempo e as mudanças que cada século trouxeram, né, os esportes têm sofrido mudanças, criando novas modalidades e outras modalidades, infelizmente, vão sendo deixadas de lado. Por exemplo, quando a gente fala sobre isso, são os jogos eletrônicos. Se a gente considerasse há 10 anos atrás que futebol digital, por exemplo, videogame, jogar futebol pelo PlayStation, seria considerado um esporte profissional, essa pessoa seria chamada de maluca, né? Porque quem já se viu ganhar dinheiro para jogar videogame? Hoje em dia isso já é uma realidade, tá? A sociedade evoluiu e, consequentemente, foram surgindo outras modalidades esportivas. Não é apenas futebol digital, tá? O próprio Free Fire, que muitos praticam, que muitos gostam de jogar, LOL e vários outros, ok? Antigamente, para vocês terem ideia, falando sobre ser uma prática esportiva apenas relacionada à atividade física, tá? Apenas o xadrez era uma modalidade esportiva que não explorava o exercício em si para ser desenvolvido. Tem a característica mais de atividade intelectual, tá? Hoje não, hoje a gente já tem esses jogos virtuais. E geralmente está praticado sob a forma de competição, principalmente quando se trata do esporte profissional. Este tipo de orientação pode ser diferenciado entre esportes individuais e em grupos, ou seja, coletivos. Assim, as competições podem ser desempenhadas entre dois competidores que lutam entre si ou por duas equipes que competem uma contra a outra, mas que se ajudam dentro dos seus times. Quando a gente fala de uma competição um contra um, a gente fala principalmente das lutas em si, onde os combates são feitos de forma individual, apenas eu contra você. Enquanto que nas modalidades coletivas, tá? Disputadas por equipes, são equipes. Por exemplo, o 8º ano forma uma equipe que vai disputar com o 9º ano, tá? Que deve formar uma outra equipe. E aí as pessoas se ajudam entre si, tem que existir a questão da coletividade dentro da sua equipe, principalmente, tá? E aí outros valores são exaltados, como solidariedade, respeito, tá? A cooperação e assim sucessivamente. A gente falar de acordo com o conteúdo que for desenvolvido. Aqui essa imagem representa diversas modalidades esportivas, sejam das mais comuns como o futebol, a natação, até aquelas que nós menos conhecemos, como a esgrima, o golfe, o kitesurf,
E aqui a gente entra numa discussão mais histórica, tá? Da antiguidade à atualidade, a competição está na natureza do ser humano. Como dei para vocês alguns slides anteriores, os esportes evoluíram de acordo com que a humanidade foi evoluindo. E a partir daí a gente chega na seguinte conclusão, né? O esporte já era praticado em diversas cidades gregas, desde a antiguidade. A gente considera a Grécia antiga, tá? A civilização grega, como berço da civilização moderna também, dependendo da perspectiva individual de cada um, mas principalmente do berço do esporte moderno, tá? E com isso, porque a sua prática já envolvia diversas atividades organizadas em forma de competição. Eles exploravam os benefícios do exercício físico para a saúde, tá? Tanto física quanto mental, os benefícios para a saúde mental. Utilizavam também os esportes da época como uma forma de entretenimento já, ou seja, já é uma característica do esporte profissional, e de uma forma educativa, ou seja, eles queriam ensinar valores através da prática dos esportes, que eram comuns naquela época. Com isso, tal era a relevância que isso concedia à prática esportiva, foram organizados os primeiros Jogos Olímpicos. Tá? Só uma curiosidade para vocês terem ideia. A gente tem uma prova muito tradicional na corrida de rua, que é a maratona. Maratona é uma cidade grega, tá? E aí, acontecendo uma guerra, um soldado saiu de Atenas, capital da Grécia, e correu até Maratona, que era uma outra cidade, para avisar que os gregos haviam vencido a batalha, vencido a guerra. Chegando lá, ele deu a notícia e morreu. Essa distância foi exatamente 42.195 metros. É a distância da prova da maratona, que é a principal prova dos Jogos Olímpicos. É a prova que encerra os Jogos Olímpicos, independente de qualquer que fosse a edição ou de qualquer edição que vá acontecer. Tá? Esse panorama não deve mudar. E nesse caso ele envolvia várias cidades e estados e que tinha como objetivo a vitória em honra a Zeus, ou seja, era algo mais reduzido nesse contexto da Grécia Antiga, mas já com a mesma organização das proporções que tem hoje, ou seja, universais. E dessas atividades estão presentes até hoje e garantem uma tradição dos jogos. Vou passar esse vídeo, tá? Vocês provavelmente não vão conseguir ouvir o áudio, mas aí vocês conseguem acessar ele na íntegra depois. Esse slide já está disponível para vocês no portal. É só vocês entrarem lá e conferirem com áudio as explicações. Mas é importante tem que passar aqui para vocês poderem acompanhar e entenderem um pouco esse contexto. Com as Olimpíadas do Rio chegando, você já parou para pensar como é que os Jogos Olímpicos começaram? Se você ficou na dúvida, acompanhe o vídeo que iremos lhe responder. Segundo a mitologia grega, os Jogos Olímpicos começaram por volta de 2500 anos antes de Cristo. A cerimônia era uma espécie de homenagem aos deuses antigos da Grécia, sendo Zeus um dos principais homenageados do evento. Seu intuito era promover a união entre povos e raças, em uma espécie de ritual religioso. A própria bandeira olímpica representa essa união, pois é formada por 5 anéis entrelaçados, representando os 5 continentes e suas cores. A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos são os princípios dos Jogos Olímpicos. Atletas de cidades e estados gregos se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem diversas competições esportivas. Além da religiosidade, os gregos buscavam através dos jogos mostrar a importância para a conservação de um corpo saudável. Então, com isso, realizavam diversas provas como atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo. Os vencedores
ganhavam uma coroa de louros como recompensa pelos seus esforços, e eram recebidos como heróis em suas cidades. Devido à invasão e domínio dos romanos sobre a Grécia, no século II, muitas tradições gregas, entre elas as Olimpíadas, foram deixadas de lado. Após um longo período sem o evento, os Jogos Olímpicos retornaram em Atenas, em 1896. O renascimento dos Jogos aconteceu graças a Evangelisepes, um rico filantropo, que escreveu ao rei Oto, da Grécia, ofertando fundos para financiar o renascimento permanente dos Jogos Olímpicos. No evento, participaram 285 atletas de 13 países. Foram disputadas provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. O halterofilismo ele não faz mais parte dos Jogos Olímpicos. Agora ele entra como levantamento de peso em si. Que dependendo do contexto continua sendo o halterofilismo. No total, já foram disputadas 27 Olimpíadas, até o momento. Os Jogos do Rio atingirá a marca de 28 competições realizadas. Um fato curioso, é que já houveram 3 cancelamentos de competições, devido às guerras mundiais. Sendo elas nos anos de 1916, 1942 e 1944. 19 países já receberam os Jogos, onde 6 deles por mais de uma vez: Alemanha, Austrália, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Grécia. Os Estados Unidos é o país que mais vezes tiveram as Olimpíadas em seu território, 4 vezes. Londres se tornou, em 2012, a única cidade a receber 3 vezes a competição. Já o Rio será a primeira cidade sul-americana a organizar os Jogos, este ano. O atleta que mais ganhou medalhas olímpicas foi o nadador norte-americano Michael Phelps. Nos Jogos Olímpicos de Atenas e Pequim ele ganhou, no total, 16 medalhas. Nas Olimpíadas de Londres, o nadador conquistou mais 6, sendo 4 de ouro e 2 de prata, totalizando 22 medalhas olímpicas. Um fato muito chocante aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 1964. Um judoca japonês, ao ser derrotado em uma luta, cometeu suicídio, chocando a todos de seu país. O sueco Oskar Svan foi o atleta mais velho a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos. Com 72 anos, ele ganhou medalha de prata na competição de tiro durante as Olimpíadas da Bélgica, em 1920. A primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro na história dos Jogos Olímpicos foi a britânica Charlotte Cooper. Ela conquistou o torneio de tênis feminino nas Olimpíadas de Paris, em 1900. O primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro em Olimpíadas foi Guilherme Paraense. O feito foi realizado na prova de tiro durante as Olimpíadas de 1920, na Bélgica. E é isso, pessoal, esperamos que nosso país se saia muito bem nessa Olimpíada. Apesar de ser um vídeo bem antigo, tá? Ele é autoexplicativo, tá? Sobre a importância do esporte e dos Jogos Olímpicos para a humanidade como um todo, tá? E aí a gente entra nesse outro tópico. Mais que uma atividade, uma escolha para uma vida saudável. A gente escuta muito falar sobre os diversos benefícios que são proporcionados pela prática regular de atividade física,
inclusive algumas recomendações da OMS relacionadas a isso. Porém, muitos de nós acabamos por negligenciar essas informações e não seguimos elas. Alguns dados importantes são que mais de 50% das crianças e adolescentes hoje no Brasil são consideradas com sobrepeso ou obesas. Um grande percentual também dessas mesmas crianças já apresentam algumas doenças que são grandes riscos para a saúde, como diabetes e hipertensão. E aí um estilo de vida saudável nessa faixa etária, tá? Que é a faixa etária de vocês, possui grandes feitos na vida adulta. Uma criança ativa, fisicamente ativa, ela possui bons indicadores de saúde e, consequentemente, ela cresce com essa perspectiva, não como uma necessidade de obrigação, mas com uma forma de lazer, de sentir prazer, de se envolver com outras pessoas. E apesar de ser muito recomendado por profissionais de saúde, os benefícios que geram ao organismo, entre eles a gente pode destacar alguns aqui, está disponível para vocês no slide, tá? Condicionamento físico e na função cardiovascular, tá? Que é um fator que reduz de maneira considerável a possibilidade de ter problemas cardíacos, por exemplo. Além de melhorar o tônus muscular, né, que proporciona hipertrofia, o que vai desde manter o peso saudável a questões estéticas, que aí se relaciona com tudo aquilo que a gente já estudou no bimestre anterior. Além de prevenir uma série de doenças, hein? Cita aqui osteoporose, diabetes e hipertensão, tá? Então, a adoção do estilo de vida saudável, né, ativo, passa pela prática de atividade física e dos esportes, sejam eles individuais ou coletivos. Você pode me falar, professor, eu não gosto de jogar bola, por isso eu não pratico esporte. Mas não é só futebol, tá? Não é só queimado, não é só vôlei, não é só basquete. Com certeza, existe alguma modalidade esportiva com que você vai se identificar e vai sentir prazer em praticar. Ou seja, vai tirar aquele peso das suas costas de fazer algo porque tem que fazer, tá? Leve em consideração que vocês podem fazer amigos a partir do esporte. Vocês podem conhecer outros lugares, que vocês podem aprender outras coisas. E aí vocês conseguem ter essa questão do tópico, mais que uma atividade, uma escolha para uma vida saudável em todos os aspectos, tá? E a gente chega nesse outro tópico, o esporte como fator de integração social. Eu falei para vocês que a gente consegue aprender, né, outras coisas através do esporte, a gente é possível, existe essa possibilidade enorme de se relacionar com outras pessoas que possuem outras culturas e a gente ter um ganho, tá, pessoal a partir disso. E aqui a gente chega nesse tópico que aborda exatamente isso, tá? Que a partir da prática esportiva, ela é um forte aliado em jovens de todo o mundo. Sejam eles a partir da integração social e inclusão, tá? Pessoas que estão numa camada social menos favorecidas, tá? Desde pessoas, crianças, jovens, adultos que têm algum tipo de doença, tá? Fazendo a parte da inclusão social, que faz com que, a partir do esporte, eles se mantenham saudáveis. Inclusive, o esporte ele é recomendado para tratamento de alguns distúrbios psicológicos, tá? Além de retardar diversos efeitos para outras doenças mentais. E aí, você tem a mente ocupada, seja ela levando em consideração o fator educador, né? Do esporte é possível fazer essa ponte, considerando lá aquele primeiro slide que a gente conversou sobre, e desde a inclusão social, fazendo com que jovens de uma camada social, sejam menos favorecidos, com das classes mais humildes, enxerguem no esporte uma perspectiva de mudança de vida. Por exemplo, no Brasil nós temos a cultura extremamente forte do futebol. E muitos jovens da periferia, quando se pergunta para eles o que você quer ser quando crescer, a resposta acaba sendo: eu quero me tornar jogador de futebol, porque é o caminho mais fácil que eles enxergam para poderem mudar a sua vida de uma forma geral, tá? Não é querendo falar apenas sobre ganhar dinheiro, mas por ter uma profissão com que eles possam, que eles gostem de fazer, né? Aquela questão,
trabalhar com o que se gosta não é o mesmo que trabalhar. Digamos que é se divertir, mais ou menos assim que essas crianças acabam enxergando. Se nós vamos para outro extremo, alguns esportes possuem características totalmente elitistas, por terem materiais caros, por serem praticados em ambientes que não são tão fáceis de proporcionar. Tá? Por exemplo, você joga futebol em qualquer lugar, você vai na rua, bota lá duas sandálias, faz uma travinha e começa a jogar futebol. Tá? Mas você não faz isso com o golfe, por exemplo, né? Você não sai cavando buraco na rua para ficar botando a bolinha com o taco lá dentro dos buracos. Então, existe todos esses fatores que influenciam, tá? Além disso, ele serve para tirar as crianças da criminalidade, que é que muitas ONGs hoje acabam fazendo, principalmente aqui no Brasil, na África também, na América do Sul de uma forma geral, tá? As ONGs utilizam o esporte como fator educativo, utilizando o esporte educacional mesmo, que é a metodologia, onde eles não visam a preparação das crianças para a prática do esporte apenas ou em si, mas eles visam o esporte como fator de integração social e inclusão social mesmo, tá? Independente de qual que seja a camada, a partir do esporte eles procuram proporcionar para as crianças possibilidades, tá? Para que eles enxerguem além do esporte, por exemplo, proporcionar a aprendizagem de uma nova língua, do inglês, a partir da prática esportiva, utilizando, por exemplo, o basquete, que é uma modalidade esportiva característica e muito forte nos Estados Unidos. Então, a partir do basquete, eles começam a ensinar as palavras dos gestos motores, da pontuação, das equipes, o nome dos atletas, tudo na língua inglesa. E aí eles começam a falar inglês de uma forma indireta, de uma forma prazerosa. E aí eles conseguem ter um outro ganho pessoal também a partir disso, tá? Aqui a gente chega no conceito, tá? Já de esportes individuais com alguns exemplos. E aqui eu deixo para vocês o seguinte conceito bem simples. Esportes individuais são aqueles onde só competem um adversário em oposição a outro adversário. Esporte onde o atleta compete individualmente e a sua vitória só depende dos seus esforços. Quando a gente fala só compete um adversário em oposição a outro adversário, a gente fala de algumas modalidades específicas, que não acontecem em outras. Por exemplo, a corrida de rua é uma modalidade individual, porém eu estou competindo com milhares, centenas de pessoas ao mesmo tempo, tá? Existem provas de corrida de rua que mais de 50 mil pessoas participam. Então, sou eu contra 49.999 pessoas, digamos assim. Tá? Porém, tem essa vertente do esporte, tá? Que é o mesmo que acontece na natação, por exemplo. Você faz a largada lá com mais 7 pessoas, totalizando 8. No ciclismo, no atletismo. Tá? Porém, existem aquelas modalidades individuais em que existe a oposição direta com outro adversário. Tá? Eu estou competindo diretamente com você naquela partida de xadrez, por exemplo. Ou nas lutas, tá? Onde existe esse combate 1 contra 1. Porém, de qualquer forma, o meu resultado só vai depender dos meus esforços. Existem aquelas modalidades que outras pessoas interferem, como o exemplo do xadrez, das lutas, e existem aquelas modalidades em que não existe interferência dos outros participantes no meu resultado em si. Tá? Que é o exemplo da natação, do atletismo, tá? Ao menos uma interferência direta. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas também, vai ficar mais claro. Vai ter uma aula especificamente apenas para os esportes individuais, aí eu vou passar alguns vídeos para vocês, fazer algumas divisões dentro dos esportes individuais para que vocês possam entender melhor. E a gente chega nos esportes coletivos, tá? Caracterizei como jogos oficializados, praticados por 2 ou mais pessoas em oposição à equipe adversária. Eles podem ser realizados em diferentes ambientes, assim como os esportes individuais, tá? Campo, gelo, quadra, areia, entre outros. Diferente dos esportes individuais, os esportes coletivos eu não disputo com mais de uma equipe ao mesmo tempo, ao menos na mesma partida. Tá? Não estou falando de campeonato, estou falando num confronto direto. Tá? As partidas são feitas apenas uma equipe contra a outra, ou seja, sempre 2 equipes em oposição.
E aí tem diversos exemplos, deixei para vocês os mais praticados por nós na escola, né? Futebol, vôlei, basquete e handebol. Agora eu deixo para vocês a seguinte atividade. Vocês vão descrever para mim as principais diferenças entre esportes coletivos e individuais. A nossa próxima aula será falando especificamente sobre essas diferenças, tá? Então é importante que vocês já venham com essa atividade feita, tá? Vão responder lá no portal do Plural, porque aí a gente faz a correção na aula, faz um aprofundamento também sobre esse mesmo conteúdo. Ok? Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.